Olá, eu sou Pipoca e seja bem-vindo a mais um Informa Circo. No vídeo de hoje eu decidi falar sobre uma questão muito importante para a sobrevivência do circo de modo geral. Na verdade, praticamente tudo que eu falar aqui se encaixa em todas as artes. Designers, fotógrafos, músicos, desenhistas, enfim, todo tipo de artista. E esse vídeo foi feito a partir da indicação do meu amigo Carlos Sugawara de um texto escrito por Mary Margaret em 2014. O título do texto é The Consequences of Working for Free in Circus, que em português seria As Consequências de se trabalhar de graça no circo. Outro motivo de eu estar fazendo esse vídeo é justamente pelo texto ser todo em inglês, o que é uma barreira para muitas pessoas. Fora o fato dele ser um texto e poucas pessoas param para ler um texto por completo, então fazer ele em vídeo facilita para explicar e para espalhar a ideia por aí. Mas para quem se interessar, eu vou deixar aqui embaixo um link para o texto original e uma versão que eu mesmo traduzi. No início do texto, ela comenta como nos últimos anos o mercado de trabalho começou a ficar cada vez mais exigente nas suas qualificações, o que fez com que várias pessoas ficassem desesperadas por experiência e para isso começassem a trabalhar de graça ou sendo muito mal pago. O maior problema é que quando alguém trabalha de graça, isso diminui o valor dos serviços, logo diminui o quanto um profissional pode cobrar. No texto, ela comenta que já trabalhou num banco e explica que lá eles acompanham as taxas que os outros bancos cobram para poder ajustar as suas. Por isso você não vê grandes variações nos valores de um banco para outro. A questão é que se algum outro artista da sua área decide pagar pelo seu equipamento, pelo seu treino, pela sua segurança e ainda fazer uma apresentação perigosa, chegar e cobrar barato por isso ou fizer de graça, como você vai conseguir justificar fazer o mesmo tipo de trabalho e cobrar um valor justo? Ou seja, quando alguém comete esse erro, além de não receber o valor justo por esse trabalho, acaba desvalorizando todo o mercado, o que prejudica a todos, sucateando ainda mais a classe e criando ainda mais problemas. Definir um valor depende de muitas variáveis, como os custos de deslocamento, alimentação, instalação de equipamentos e etc. Mas um ponto importante é que o mercado de circo anda se popularizando, o que faz com que tenha muito mais competição, mas automaticamente tenha muito mais oportunidades. Isso também significa que os clientes vão receber mais opções e vão avaliar diferentes artistas. E como os contratantes não entendem do assunto, o valor com certeza vai ser um fator determinante. Outro ponto interessante é quando ela aponta que nós mesmos temos uma parcela de culpa nessa desvalorização quando cultivamos o conceito de que trabalho é uma palavra negativa. A ideia de que se estamos trabalhando não podemos nos divertir, de que trabalho tem que ser sofrido, que nós apenas deveríamos ser pagos por trabalhos chatos, complicados ou que não tenham nenhuma alegria envolvida. E isso cria uma dificuldade maior em cobrar ou em cobrar decentemente pelo trabalho. Se apresentar é muito gratificante, colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, tudo que você criou, tudo que você ensaiou e ver a reação do público é realmente muito gratificante. Mas não é só porque você ama o que você faz que você não tem que receber por isso. Na verdade, amar aquilo que você faz significa que você vai ser melhor do que se você odiasse aquilo. E um trabalho melhor e com mais qualidade deveria resultar em um pagamento maior. Você consegue imaginar um médico que ama salvar vidas fazendo uma cirurgia de graça só pelo amor à profissão? Ou uma advogada defendendo um cliente sem receber nada só pelo amor à profissão? Se existe um caso como desses exemplos que eu dei, com certeza é uma exceção ou um caso isolado, tanto que é até difícil de se imaginar essa situação. E esse tipo de estranheza devia acontecer também com o circo e com as artes em geral. Outro ponto é a famosa promessa de contratantes que oferecem como pagamento a exposição para que futuramente você tenha outros trabalhos que vão ser muito bem pagos. Mas tenha em mente que essa não é a exposição que você quer, porque isso só vai criar uma reputação de que você não tem valor. Essas promessas são claramente falsas, é só você inverter os papéis para ver o que acontece. Se você for pedir qualquer serviço de graça para esses seus contratantes, antes que você consiga se explicar, você vai ouvir um belo e sonoro não. Você jamais iria num restaurante e na hora que viesse a conta você não pagasse, dizendo que iria indicar aquele restaurante para outros amigos seus que futuramente iam pagar muito bem. E imagina só se esses seus amigos fizessem a mesma coisa de indicar outros amigos. Esse restaurante nunca ia receber dinheiro e ia acabar falindo e fechando. E você, como artista, não vai querer ficar no papel do restaurante e acabar falindo. E por último, nós temos as instituições de caridade, que são um assunto bem delicado. Eles possuem aquele argumento automático de estamos fazendo isso por uma boa causa. De fato, na maioria das vezes eles estão realmente fazendo por uma causa nobre e não há nada de errado nisso.
Muito pelo contrário, elas são muito legais e muito importantes de existirem na sociedade atual. Mas nisso surgem dois problemas que precisam ser resolvidos. O primeiro é a questão da pressão que isso causa, onde se você quiser cobrar qualquer valor para fazer esse tipo de trabalho, as pessoas vão ficar indignadas e achar que você é um porco capitalista. E ninguém quer ser visto dessa forma, o que complica ainda mais na hora de exigir condições de trabalho adequadas. E como é dito no texto, por mais que possa soar engraçado, se você sempre fizer apresentações por caridade, logo quem vai precisar de caridade vai ser você. E o segundo problema é que muitas vezes, por conta daquele conceito de que trabalho não pode ser gratificante e prazeroso, apresentações artísticas não são vistas como trabalho e você precisa se impor e deixar claro que é sim trabalho. Porém, é muito importante deixar as coisas bem claras e delimitar exatamente o que você está disposto a fazer. Mas é claro que você precisa avaliar cada caso, ver se a instituição faz realmente um bom trabalho, se você apoia as causas que eles se propõem a ajudar, se você já está com outros trabalhos que garantem o seu sustento, se você realmente acha aquilo válido e não está fazendo apenas pela pressão de ser feito uma caridade e por aí vai. Uma forma interessante é você dar uma olhada num fluxograma que eu acho que foi feito por designers gráficos, mas que se aplica para qualquer outra área em que tem algum tipo de trabalho gratuito, onde você responde uma série de perguntas para então chegar na resposta se você deveria ou não fazer esse trabalho de graça. Eu vou deixar o link aqui embaixo, o único problema é que ele tá todo em inglês, mas se tiver bastante procura e bastante feedback nesse vídeo, eu pretendo fazer uma tradução dele para português. Mas é claro que ele não precisa ser seguido à risca, ele é muito mais uma orientação para quem tá perdido e acabou de receber esse tipo de proposta. O importante é tentar reduzir ao máximo possível o número de pessoas trabalhando de graça, e é sua função como profissional deixar claro para os clientes que eles estão pagando por treinamento, por profissionalismo, por segurança, pela sua aposentadoria e tudo mais. E como diz a autora no texto, para aqueles que querem pagar barato pelo seu serviço, é interessante eles começarem a calcular o custo que eles vão gastar com terapia para o público, depois que algum artista se machucar seriamente em cena por condições de trabalho precárias. Uma forma interessante de fortalecer o mercado é justamente se unindo. A classe do circo, principalmente no Brasil, é uma das mais segmentadas e mais desestruturadas dentro da arte. E por mais que ainda exista um longo caminho para conseguirmos isso e que disseminar a informação é o tipo de trabalho que eu tô fazendo com esse vídeo, e eu vejo que o mais importante é nos unirmos e além disso começar a mudar o pensamento de como nós lidamos com o nosso trabalho. Se cada um tomar pequenas atitudes em prol da classe, todo mundo sai ganhando. Eu não tô dizendo que você precisa virar o melhor amigo de quem trabalha com circo ou de quem trabalha na sua área, mas é importante que existam conceitos gerais sobre valores médios para serviço X ou como chegaram nesse valor. É preciso se comunicar e cada um ter o seu diferencial e atender o seu cliente da melhor forma possível. Desse jeito, com certeza tem espaço para todo mundo. Se você tem medo e acha que vai perder alguma oportunidade por conta dessa comunicação com seu concorrente, é um sinal claro de que você não confia no seu próprio produto ou serviço. Então é melhor que você mude e procure aquilo que você realmente gosta. Dessa forma você vai ficar mais feliz e aquela galera da área anterior que você trabalhava também vai ficar muito mais feliz. E bom, ironicamente, esse vídeo é gratuito e deu um bom trabalho para fazer. Por isso, o que vai fazer ele ser valioso é a sua ajuda em espalhar esse vídeo por aí. Quanto mais pessoas assistirem esse vídeo e se conscientizarem sobre essas questões de mercado, melhor vão ser as condições de trabalho para todo mundo. E novamente, como eu disse no começo do vídeo, esse vídeo não serve só para circenses e sim para qualquer um que trabalhe de graça. E se você gostou do vídeo e quiser receber mais vídeos como esse com informações do mundo do circo, é só se inscrever no canal. Toda terça-feira tem Indica Circo e toda quinta-feira tem Informa Circo. E além dos 2 vídeos semanais, eu posto outros conteúdos nas minhas redes sociais, então é só seguir lá. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, comenta pra mim o que você achou do vídeo, que pra mim é muito importante e pode gerar discussões interessantes sobre o tema. E é isso. Até a próxima.